Foca no Braga Neto, foca no Braga Neto. O Braga Neto é o ministro da Defesa que foi ministro da Casa Civil no ano passado. O Braga Neto, ele foi interventor federal no Rio de Janeiro. Lembra que teve intervenção federal no Rio de Janeiro durante o governo Temer, em áreas de milícia e tudo mais? Então, foi nessa época que aconteceu o assassinato da Marielle. Braga Neto era o interventor lá no Rio de Janeiro, enquanto aconteceu o assassinato da Marielle. Esse é o Braga Neto, ligado ao Bolsonaro e ao bolsonarismo, virou ministro do Bolsonaro, ministro da Casa Civil. Como ministro da Casa Civil, ele foi responsável por ser o líder do grupo que o governo Bolsonaro criou no combate à Covid. O líder não era o ministro da Saúde, era o ministro da Casa Civil, Braga Neto. Era um consórcio lá contra a Covid que foi criado. Tinha o Braga Neto, tinha alguns ministros, aí queriam chamar alguns parlamentares, enfim. Eles é quem iam tomar as diretrizes do combate à Covid no Brasil. Mais do que isso, o Braga Neto se tornou ministro da Defesa e ele é chefe imediato dos 3 patetas que o Bolsonaro colocou como comandante do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Esse é o Braga Neto. Braga Neto, Braga Neto está no dossiê do Roberto Dias, como sendo um dos que mais pressionava para a compra das vacinas superfaturadas. Sabia disso? Mais do que isso, a CPI tem alguns informantes no Ministério da Saúde que dizem são 2 generais os chefões do esquema da vacina superfaturada. Não é só o Ricardo Barros do Centrão, não. Tem 2 generais que estão com o pessoal do Centrão, Ramos e Braga Neto. Foca no Braga Neto. A CPI chegou no general Braga Neto. É por isso que as Forças Armadas, não as Forças Armadas, os chefes apenas das Forças Armadas estão sacudindo, estão rebolando, porque aquela notinha que eles soltaram foi assinada pelos 3 patetas? Foi, mas foi redigida pelo Braga Neto, porque quem está borrando de medo, se borrando de medo, é o senhor Braga Neto. A casa vai cair, Braga Neto, a casa vai cair. Eu não vejo a hora desse militar ser enjaulado, que é o lugar dele. Ó, vou explicar tudo isso aqui. A CPI chegou no caminho, tá no caminho certo, chegou lá, tá tocando agora na ferida. Eu vou falar disso tudo, mas antes, um segundinho. Se você é fora Bolsonaro, fora Braga Neto, fora toda essa corte, esses assassinos que estão aí destruindo o país, então inscreva-se aqui no canal e curta o vídeo, ó. Um segundo. De graça se inscrever no Plantão Brasil. Embaixo do vídeo aqui tem o botão inscrever. Clica aqui, ó, inscrever. Clicou, você está ajudando a oposição ao Bolsonaro. Clicou? Clica aí, vai. 3, 2, 1, pronto. Agora você ajudou a oposição ao Bolsonaro. Ó, que coisa maravilhosa. Porque você clicando em inscrever, além de ajudar a fazer mais número na oposição bolsonarista, então a gente consegue alcançar mais gente, você clicando em inscrever, o algoritmo do YouTube entende que esse vídeo é um vídeo que está bombando. Por quê? Porque as pessoas se inscrevem de dentro do vídeo. Você está dentro assistindo o vídeo e já clicou em inscrever, ó, o algoritmo fica louco, o sistema do YouTube fica louco, fala, meu Deus, esse vídeo do Plantão Brasil tá bombando, vou mostrar para todo mundo. Aí o YouTube mostra para todo mundo na página inicial do YouTube, gente que não é inscrita, e essas pessoas vão acabar clicando, muitas delas, e vão ter acesso à verdade. Que a gente sabe, ó, Bolsonaro, essa turma toda aí trabalha com base em fake news, em mentiras. E, ó, você vai ajudar com a oposição nas ruas também. Essa cidade aqui é Itatinga, interior de São Paulo, e a gente estava lá essa semana denunciando os crimes do Bolsonaro para que todo mundo ficasse sabendo. Ó, a gente rodou a cidade inteira lá de Itatinga, também rodamos em Pardinho, deixa eu ver aqui o nome para não falar errado, hein? Itatinga e Pardinho também em São Paulo. No final do vídeo aqui eu mostro um trecho como é que foi lá em Itatinga, a gente já fechou para a semana que vem. Tentei essa semana, mas o rapaz não tinha horário no carro de som. Tentei, mas já está fechado para a semana que vem São Paulo na Zona Leste, São Paulo na Zona Sul. Vamos fechar ABCD Paulista e vamos começar a fechar cidades também nas outras regiões. Mas primeiro eu já fechei essas em São Paulo, que deveriam ter sido essa semana. Quem quiser ajudar as ações do Plantão Brasil, ó, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. No primeiro comentário eu deixo o Pix, PicPay e deixo as outras redes sociais. Siga nas outras redes. Faça Pix, PicPay, clique em Seja Membro, isso está ajudando a gente a ampliar. Mas se você não quiser fazer nada disso, apenas inscreva-se que você já está ajudando muito a oposição ao desgoverno. Agora vamos falar sobre o Braga Neto. Eu vou explicar algumas coisas aqui que estão ficando cada vez mais claras para a CPI. Os membros da CPI descobriram isso essa semana e aí depois daquela notinha infame do Braga Neto, que é o ministro da Defesa, ou seja, ele é o chefe das Forças Armadas. O chefe é o Bolsonaro, o chefe. Aí o segundo chefe é ele, depois vem os comandantes. Ele, com os comandantes das Forças Armadas, emitiram aquela nota ameaçando o Omar Aziz, presidente da CPI. E no dia seguinte, o brigadeiro, eu nunca vi brigadeiro de cocô, mas tem um aí na aeronáutica, o brigadeiro, esqueci até o nome do criminoso aí, ele
ameaçou numa entrevista. Ele disse que a CPI está esticando a corda, que quem tem arma não ameaça, quem tem arma não ameaça, vai direto para cima. Engraçado, ameaçaram. O cara acabou de fazer uma ameaça, na quarta-feira eles fazem uma ameaça à CPI, aí na quinta o imbecil dá uma entrevista dizendo quem tem arma não ameaça. Você acabou de ameaçar. É gente burra, é gente burra. Estamos sendo governados por pessoas burras. Aí o que acontece? O Braga Neto, ele foi interventor do Rio de Janeiro na época da Marielle. O Braga Neto ficou... Você tem alguma dúvida de que o Braga Neto foi cooptado pelas milícias, ou pelo menos tentaram cooptar o Braga Neto? Agora lembra, durante essa intervenção, investigaram a morte da Marielle. O ex-ministro da Defesa, o Jungmann, ele falou, tem gente muito poderosa envolvida na morte da Marielle. Ele falou isso quando o Bolsonaro já era presidente, quando ele não era mais ministro da Defesa. Veja bem, o Braga Neto, que foi interventor do Rio de Janeiro, interventor é porque teve uma intervenção militar no Rio de Janeiro, em 2018. Final de 2017 até 2018. Durante isso morre a Marielle. Os interventores não investigaram nada. Para piorar, encobriram tudo, o crime. Encobriram. O Braga Neto ajudou a encobrir a morte da Marielle. A milícia que matou a Marielle é o escritório do crime. O chefe do escritório do crime é o Adriano da Nóbrega. Tem discurso do Bolsonaro e do Flávio elogiando o Adriano. O Flávio foi à prisão quando o Adriano da Nóbrega estava preso por assassinato para dar para ele a medalha Tiradentes, que é a medalha mais importante. Eu só estou ligando, fazer uma ligação rápida. O Flávio deu emprego para ex-esposa e para mãe do Adriano da Nóbrega, para você ter ideia, dono da milícia que matou a Marielle. O assassino da Marielle era vizinho do Bolsonaro. Vamos só ligar isso? E o Braga Neto encobriu isso. Aí o Braga Neto vira ministro da Casa Civil, que muita gente não sabe, o Ministério da Casa Civil é, na verdade, o mais importante de qualquer governo, porque esse é o ministério que engloba todos os outros. Então, ele virou, tanto é que a Dilma era ministra da Casa Civil do Lula. E aí o Lula podia escolher qualquer pessoa do Brasil, o Lula podia escolher qualquer brasileiro vivo com mais de 35 anos de idade e essa pessoa ser eleita em 2010. Ele escolheu a ministra da Casa Civil dele, a Dilma. Para você ter ideia de como é o ministério mais importante. Aí vem o Braga Neto vira ministro da Casa Civil do Bolsonaro. Esse Braga Neto que, como interventor do Rio de Janeiro, encobriu a morte da Marielle, que até hoje, mais de 3 anos, quase 4 anos depois, ninguém sabe quem mandou matar a Marielle. Aí ele vira ministro do Bolsonaro. Dava pra ver que o interventor do Rio de Janeiro era um baita de um bolsominion, Braga Neto. Tá, aí começa a pandemia e o Braga Neto, senhor Braga Neto, vira presidente do Comitê de Crise no combate à Covid-19. Sabia disso? Braga Neto é o presidente do Comitê de Crise. E aí, olha só onde isso vai chegando. O Braga Neto, como presidente desse Comitê de Crise, não fez absolutamente nada. Saiu um relatório do Tribunal de Contas da União, o TCU, em abril, faz 3 meses. E esse relatório vai abrir processo contra o Braga Neto, contra o vice lá do Comitê de Crise, que é um outro, coronel qualquer coisa, coronel Hélio. Todos os coronéis, Elcio, Hélio, meio estranho, né? Bom, tá, aí o relatório do TCU aponta o quê? Que milhares de vidas foram perdidas, ou seja, milhares de pessoas morreram por conta do Braga Neto. Por quê? Porque o comitê de crise, que se reunia quase todos os dias para falar sobre o combate à Covid, não tinha nenhuma diretriz para saber, por exemplo, vai faltar oxigênio em tal lugar? Ah, não sabemos. Então vamos falar para o Ministério da Saúde mandar o mesmo tanto de oxigênio para cada lugar do Brasil. É isso que aconteceu. No caso do oxigênio em Manaus, por exemplo, obviamente a culpa é do Ministério da Saúde, que o Ministério da Saúde não precisa de comitê de crise para ficar dando ordem. Mas o comitê de crise do Braga Neto não ajudou em nada. Nada, simplesmente falou, continue mandando o mesmo tanto de oxigênio que você manda para Amazonas, manda o mesmo tanto para Amapá, para Roraima. Ah, mas são populações diferentes, necessidades diferentes. Dane-se. Olha, sorte que o Brasil nunca entrou em guerra, porque se depender desses patetas, a gente perde de qualquer paizinho aí, qualquer ilhota que vem aqui querer invadir o Brasil, a gente perde. É gente muito burra, e não só burra, má intencionada. Por quê? O Braga Neto, o general Braga Neto foi um dos principais defensores no ano passado de se comemorar o golpe de 64, em 31 de março. Aí o Braga Neto, nesse ano, também defendeu que se comemorasse em 31 de março o golpe, quer dizer, é um cara golpista. Quando o Bolsonaro mudou os 3 chefes das Forças Armadas, o Braga Neto foi quem estava tentando escolher a dedo 3 bolsonaristas para substituírem. Ele não conseguiu colocar quem ele queria no exército, só no exército. Na Marinha e na Aeronáutica conseguiram, tanto é que aquele brigadeiro cagão lá ficou falando, estão esticando a corda, quem tem arma não ameaça, já era a segunda ameaça dele, né?
Não deve ter arma ele. Mas no exército eles queriam um outro general que é muito mais bolsonarista, só que pela hierarquia ia pegar mal, ia pegar muito mal. Então colocaram outro, Paulo Sérgio, é o atual líder do exército. Olha que tempos ruins no Brasil, que a gente tem que ficar falando quem é o comandante do exército. Na época do Lula e da Dilma, você lembrava quem era comandante das Forças Armadas? Não. Por quê? Porque não estavam na política. Aí, esse Paulo Sérgio, ele é bolsominion, a família dele é bolsominion. Eu falei até quando ele foi escolhido, eu falei, é um baita de um bolsominion, mas não tanto, ele não, talvez não tenha a coragem, talvez não seja tão criminoso como alguns outros, como, por exemplo, o brigadeiro lá da aeronáutica, que gosta de ameaçar a democracia, gosta de fazer ameaça, adora ficar falando e dando entrevista. O do exército, não. Então, nessa o Braga Neto não conseguiu ainda. Porém, a CPI começou a ter informações de informantes, tem um relatório do Roberto Dias de que, olha só, de que o Braga Neto e o General Ramos é quem estavam empurrando a compra dessas vacinas superfaturadas junto com o Ricardo Barros. E você deve estar falando, mas por que esses militares estavam com o pessoal do Centrão nesse crime? Eu vou te explicar. O General Ramos era o ministro da Secretaria de Governo do governo Bolsonaro. A Secretaria de Governo é um ministério que tem que sempre negociar com os políticos do Centrão. É um ministério que garante a governabilidade. Quando o ex-ministro do Turismo, que era também outro olavista, bolsominion, foi demitido, ele foi demitido por quê? Porque no grupo de WhatsApp dos ministros, ele desceu além no General Ramos, falando que o General Ramos estava se associando ao pessoal do Centrão e que nunca se pagou tão caro por voto, e mesmo assim o Bolsonaro não conseguia aprovar as pautas, aquelas pautas conservadoras, as pautas fascistas, ele só conseguia aprovar as pautas econômicas e estava pagando um preço absurdo pelo voto, que nunca rolou tanta mamata. Aí o Bolsonaro no mesmo dia defendeu o General Ramos, demitiu o ministro do Turismo e colocou o melhor amigo do ministro do Turismo como novo ministro. Mas demitiu o cara, pelo menos tirou o cara que xingou o General Ramos. Por quê? Imagina um militar que ganha lá seus 35 mil por mês e a única corrupção que ele tem acesso é o quê? Vamos comprar aqui 1.000 quilos de picanha. A picanha custa R$50 no mercado, são 50 mil. Mas a gente vai comprar por 85. Então, em vez de a gente gastar 50, a gente vai gastar 85 mil. Mas você imagina que eles não compram no mercado, eles compram direto com o fornecedor, deve pagar uns 40. Mas fala na nota fiscal que pagou 80. Picanha superfaturada, tem um monte de notícia disso. Aí você vê que numa compra de 1.000 quilos, de 1 tonelada, que é uma compra enorme para um quartel de picanha, o cara roubou quanto? 40 mil. O salário dele é 35. Vale o cara se sujar para roubar 40 mil? Ruim, né? Uma corrupção pequena. Assim, 40 mil é muita grana, mas é uma corrupção ainda pequena. Aí tinha que roubar no leite condensado, na cerveja, não sei o que, para ver se dava algumas centenas de milhares de reais. Aí depois, quando vai ratear, dividir entre todos os militares corruptos, não sobra nada. Quase nada para ninguém. Então é uma corrupção pequena. Agora imagina um bandido desses. Ele tá lá na Secretaria de Governo, na Casa Civil, e ele tem acesso a verbas bilionárias. Bilionário. Um cara que ali roubava 40 mil na picanha superfaturada, agora ele pode roubar milhões. O cara ia ter que comprar quantas milhares de toneladas de picanha superfaturada para roubar isso? Ia dar na cara. Agora não. Ele faz assim e ele pega alguns bilhões, pega alguns milhões. E aí ele rateia com o pessoal do Centrão. E mais ainda, ele tá com criminosos, assim, criminosos de carreira, criminosos profissionais como o Ricardo Barros, que vão ensiná-lo a fazer a corrupção. Aí, todos no mesmo time. É isso que aconteceu. Por isso, o General Ramos, que é amicíssimo do Braga Neto, eles eram os dois que estavam empurrando essas vacinas superfaturadas. A CPI já sabe disso. A casa vai cair. A notinha dos 3 patetas comandantes das Forças Armadas saiu por quê? Porque o Braga Neto está apavorado, porque ele entendeu, não pense que não assistem a CPI no governo, assistem. O Braga Neto, ele entendeu que quando ele viu o Omar Aziz prendendo Roberto Dias, eu não sabia no dia, você também não sabia, mas os militares sabiam, o Bolsonaro sabia e o Omar Aziz sabia, assim como o Renan Calheiros e o Randolph, que o que o Omar Aziz estava querendo era que o Roberto Dias entregasse o dossiê, porque no dossiê tem as provas todas contra o Braga Neto. O Braga Neto vai preso se esse dossiê vier à tona. Então o Braga Neto ficou desesperado, por isso que eles soltaram uma nota atacando o Omar Aziz. Por quê? Porque ele falou, peraí, você tá vindo pra cima de mim. Por isso que a nota dizia, vocês estão
querendo investigar as Forças Armadas, aí depois o brigadeiro lá, que também deve estar envolvido, pra estar tão ofendido, deve estar envolvido, o brigadeiro cagão lá da aeronáutica, falou, porque se vocês continuarem investigando as Forças Armadas, vocês estão esticando a corda. Por quê? Porque se investigar o Braga Neto e o Ramos, e eu vou te dar um spoiler, vão investigar, a casa cai pra eles, que são dois criminosos, que... Enquanto o povo morria, esses bandidos estavam tentando roubar bilhões e bilhões e bilhões de reais com compra de vacina superfaturada ao lado do Ricardo Barros, do Arthur Lira e de outros aí do Centrão. E agora que os sigilos do Ricardo Barros são quebrados, isso vai ficar claríssimo, vai ficar cristalino como água limpa, né? Não a água que beberíamos se dependesse de gentalha com o Braga Neto, mas vai ficar claríssimo que são ladrões. É por isso que eles estão desesperados. E agora a CPI vai pra cima, anota. Próximas semanas teremos novidades. E aí você vai ver um monte de general assim rebolando, que a água vai bater no bumbum. E pra quem tá perguntando, Thiago, mudou o seu vídeo aqui? No minuto 7 do vídeo, aconteceu um negócio que nunca tinha acontecido antes. O meu celular parou a câmera e falou assim, a câmera tá muito quente, vamos desligar. O celular tá muito quente, vamos desligar a câmera. Eu tive que colocar o celular no freezer pra poder gravar o resto do vídeo. Vou mostrar aqui o carro de som lá em Florianópolis, antes que... Deixa eu ver se tá quente. Não tá mais quente. Mas vou mostrar aqui o carro de som. Assista aos vídeos do canal Plantão Brasil no YouTube. 4.000 mortos por dia e a conta vai aumentando, enquanto a nossa economia também vai desmoronando. Desemprego só aumenta e Bolsonaro é o culpado. Caminho, feijão e arroz a cada dia tá mais caro. Isolamento social já teria acabado se não fosse o desgoverno de alguém tão despreparado. Essa conta só aumenta e já pagamos muito caro por tanto despreparo. O Brasil já não aguenta. Então vamos deixar claro, com grito na garganta, é fora Bolsonaro! Tá aqui Florianópolis, ficou rodando lá várias horas e rodava e voltava no mesmo lugar pra ter certeza que todo mundo ia escutar umas verdades sobre esses bandidos. Quem quiser apoiar as ações do canal, embaixo do vídeo o botão Seja Membro e no primeiro comentário deixa o Pix, PicPay e as outras redes. Vamos continuar indo pra cima, que são assassinos, eles têm que ser presos.